Aí. Tudo bem, boa noite. Essa é a apresentação nossa do trabalho 1 de OAC. O grupo, eu acho que é o grupo 6 da turma do professor Flávio Vidal. Então, acho que é a turma C. Então, a gente vai começar aí pela primeira questão do trabalho, que é a análise do desempenho de um algoritmo de sorte. Então, a, tem a parte da questão que não vale nada, mas a gente vai passar por ela rapidão. O que a gente fez nessa questão, nessa primeira? A gente tinha que analisar esse código em assembly, que era um algoritmo de ordenação, e a gente tinha que modificar o código, porque ele veio para ordenar de forma crescente, e a gente tinha que fazer ele ordenar de forma decrescente. E aí, no fim, nas alternativas, nos itens B e C, a gente tinha que medir e comparar o desempenho dos dois casos, tanto na ordenação crescente quanto na decrescente, e usar os contadores de hardware, esses CSRs, para validar os resultados e ver certinho quantas instruções foram usadas. O algoritmo em questão, ele era parecido com um bubble sort, ele era um insertion sort. Aí pode passar o slide. Foi esse o código que a gente fez, do sort decrescente. Ele é bem similar ao do sort crescente, muda só uma instrução só, e o resto do código que não está na tela aí é a parte de I/O, né, que é das mensagens que aparecem ali no terminal. Você pode ver que no começo ali do código, volta rapidinho, aí. Tem basicamente os três laços principais. É o laço de swap, o laço for e o laço while. A gente vai ver esses mais para frente quando a gente for calcular o tempo de execução. Pode passar. Então, na ordenação crescente, deu um total de 3.746 instruções. As instruções mais usadas foram a DDI e as de acesso à memória, né, Load Word, Store Word. E isso é esperado até porque o algoritmo, ele fica, o insertion sort, ele vai calculando os endereços do vetor e movendo eles, inserindo ali no meio para ordenar. Então, é isso, pode passar. Já na ordenação decrescente, deu 5.414 instruções. A gente só, como eu disse, a gente só alterou uma instrução para inverter a lógica, né, e fazer ser decrescente. E por que foram mais instruções? Porque o vetor inicial dado, ele é, vamos dizer assim, entre aspas, que ele é melhor de ordenar de forma crescente do que decrescente. Então, no processo ali que está rodando o código, ele entra muito mais na subrotina de swap, né, no rótulo swap. Então, ele acaba passando por isso do swap muito mais vezes, o que aumenta muito o número de instruções. E pode passar. Então, a gente validou com CSRs, que são aqueles registradores que ficam naquela abinha do hard diferente, e deu isso mesmo, deram os números muito próximos ali. Essa diferença de uma instrução, pelo que eu vi, é do próprio processamento do CSR, parece que ele conta uma instrução a menos, uma a mais, uma a menos, uma coisa assim. E essas instruções, esse cycle e esse instret, eles representam um processador com um CPI igual a 1, né, que seria um processador uniciclo. Aí pode passar. Então, e o melhor caso aqui, quando a gente está analisando, é o vetor ordenado, né, que é o crescimento linear. Então, você pode ver que é uma reta o gráfico. Por quê? Porque o algoritmo, ele vai passar pelo vetor quase que já uma vez só. Por quê? Porque ele não vai precisar entrar na rotina de swap, né? Então ele só percorre o vetor. O que faz com que, se você aumentar o n, né, que é o tamanho do vetor, o número de instruções ele não cresce além do próprio tamanho do vetor, porque a única coisa que está sendo alterada é quanto mais, quão mais distante o algoritmo vai ter que percorrer aquele vetor, e não, ele não vai ter que fazer nenhum swap ou nada assim. Esse é o melhor cenário. Como que a gente chegou nessa fórmula de quantidade de instruções? Ela é calculada por custo fixo, mais laço interno, mais laço externo do algoritmo de sorte. Então, o laço interno, ele é o loop for, que tem dentro, e o laço externo, ele já contempla o swap e o while. Então, como você pode ver, o swap e o while ali, eles são uma parte linear, 6n menos 6. Então, por isso que não fica quadrático, que nem o que a gente vai ver agora no próximo slide.
que é o pior caso, que é o vetor invertido. Então, quando o vetor está invertido, a cada passo que o algoritmo faz no vetor, ele tem que realizar um swap. Cada vez que ele anda o vetor, que ele percorre um novo número, ele tem que fazer um swap porque ele está tentando ordenar da forma contrária que o vetor está. Então, isso faz com que a fórmula da quantidade de instruções ela fique quadrática. Aí você vê a diferença da quantidade de instruções da fórmula para o tempo de execução, é só que a gente está multiplicando pela CPI, pela quantidade de clocks por instrução, e a frequência do clock que foi dada na questão, né, que é 50 MHz. Só essa é a diferença, e daí multiplicado dá essa curva aí. Pode passar. Agora o gráfico comparado, você vê que no caso do vetor ordenado, o algoritmo, ele só, que nem eu disse, né, ele só percorre, e no pior caso, ele vai trocar tudo a cada iteração sobre o vetor. Então, por isso, fica quadrático. E pode passar. E aí, quais são as conclusões que a gente chegou nessa questão 1? Que o insertion sort, ele é sensível. Então, o desempenho dele depende muito da ordem inicial dos dados. Como vocês viram, o gráfico linear, a linha está muito abaixo do gráfico quadrático, né, que é o pior caso. Então, imagina que, assim, entre esses dois, entre a linha e a curva, ali tem vários mundos que podem ter de ordenações do vetor, de formas que o vetor pode estar. Então, ele é um algoritmo que é muito sensível a essa troca do vetor inicial. E também outra coisa que a gente viu é que trocando só uma instrução, você altera a forma de ordenação, né, de crescente para decrescente, e que a nossa análise matemática de melhor e pior caso foi comprovada pelos resultados práticos. Aí pode passar. Agora a gente vai ver a questão 2. Oi, eu sou o Pedro e eu vou iniciar a explicação da questão 2. A gente vai começar Só um pela... segundo. Fala. Rapidinho, eu esqueci de falar no começo, eu me chamo João Magno, fui eu que apresentei a questão 1 agora. Ok. O... Na questão 2, o foco principal da 2.2, no caso, seria você botar o programa sort.c e compilar ele com a diretiva traço O0 e você vai obter um novo código. Só que há um problema quando você vai tentar rodar esse novo código no RARS, que são algumas bibliotecas do C, que no caso, seria o printf e o putchar, que no C elas vão fazer meio que a função de printar, e no código, quando ele é compilado, ele gera, igual a gente consegue ver aqui, o call printf e o call putchar, que não existem no RARS. Então, ao a gente fazer umas modificações, que são, a gente usa o show, que é onde está essas duas chamadas, de um outro código que ele dá de exemplo. Aí, ao fazer isso, a gente meio que substitui o substitui essas duas bibliotecas pelas chamadas padrões do RARS. E tem umas outras mudanças também no código, como, por exemplo, o main, ele fica como uma das últimas coisas que tem no código, porque ele geralmente é chamado pelo processador, só que no nosso caso ele vai iniciar. Então, se ele fica por último, o código ia iniciar pelo assembly pela primeira coisa que aparece, o que daria um problema. E ao finalizar também tem que colocar o A710 ecal para conseguir finalizar tranquilamente. Oi, eu sou o Bruno e eu vou prosseguir aqui com a questão 2, indo para o item 2.3, que pede que a gente faça a compilação de um programa Sort-C mod e com diferentes diretivas, traço O0, traço O3 e traço OS, e compare tanto o tamanho dos códigos em linguagem de máquina, resultantes da compilação, quanto o total de instrução
de instruções executada por cada programa. A diferença sobre as diretivas vão ser explicadas mais à frente no item 2.4, mas é, olhando os dados assim de instrução que a gente tem, nesse primeiro slide ele compara a O0 com a O3. E é perceptível que tem muito menos instruções sendo realizadas na O3, principalmente algumas do tipo R e do tipo U, por exemplo. Aí pode passar o próximo slide. E também tem a comparação da instrução, da utilização da diretiva OS e da O2. E essas aí já são mais parecidas um pouco, o número de instruções próximo. E a gente vai analisar mais. Pode passar o slide. Então, foi montada uma tabela como pedido, em que tem as instruções de cada resultante de cada otimização e divididas por tipo. E aí, novamente, aquilo que eu falei, a instrução a diretiva O3, a otimização O3, ela tem muito menos instruções tipo R, tipo U, e, em geral, também ela reduz bastante o número das outras instruções. A otimização OS ela já chega a ser melhor também que a otimização O0. E aí, pode passar o slide de novo. E também a gente fez uma comparação com o código desenvolvido na questão 1.1, que é o SORT-S. E aí também a gente, nessa tabela, tem o tamanho do código. E dá para ver que o código que a gente desenvolveu ele é bem próximo em questão de tamanho do O3. E o OS ele fica um pouquinho para trás, com algumas instruções, com alguns bits a mais no código em linguagem de máquina. E agora eu vou explicar melhor a diferença de cada diretiva. Pode passar isso aí. O O0, ele é uma diretiva que ele não realiza nenhuma otimização assim. Ele compila rapidamente, compila o que está ali, e gera um código que pode ter uma execução lenta, né? Acaba dependendo do programa em si. A1 já é o estágio inicial que ele faz as otimizações mais básicas, então é algo bem seguro, um ganho inicial assim, de velocidade que nem está aí. E a O2 já é uma mais padrão, que é normalmente recomendada para a produção, que ela tem um equilíbrio bom entre tipo, velocidade, tamanho e tempo de execução, ela não vai sacrificar nenhum para ter mais do outro. E a O3, que foi a que a gente viu, que olhando os dados que a gente teve, aparenta ter o melhor desempenho, né? Ela é muito mais agressiva, então vai acabar tendo maior tempo de compilação e normalmente não é tão adequado. Já a OS, ela é uma específica que ela foca em diminuir o código, então ela é recomendada, por exemplo, para sistemas embarcados que tem que realmente ter o código menor ali. E em alguns casos, como está escrito aí, ela pode ser mais rápida que o A3, sim, porque por causa do melhor uso aí dos caixas das instruções. Então, essa é a minha parte. Boa noite, meu nome é Caion e vou estar explicando a questão 3, que é da transformada discreta de Fourier. Pode passar o slide. Então, nessa parte, a gente tem 4 objetivos, que nem está no roteiro. A gente vai implementar um procedimento que calcula o seno e o cosseno, um procedimento que vai fazer a DFT em si, né, toda a lógica, vai chamar os procedimentos de seno e do cosseno, e um main que vai fazer a parte de printar, né, obter os resultados. Do jeito que está no roteiro, ele pede para você fazer numa formatação específica. E por fim, a gente vai fazer uma comparação num gráfico para ver como é que o tempo de execução ele varia à medida que você aumenta o número de amostras do vetor de entrada. Pode passar o slide. Para começar, para a gente implementar a nossa função de seno do cosseno, a gente tem que voltar um pouquinho lá para a série de Taylor. A gente vai ser uma implementação em série de Taylor que a gente consegue fazer de forma recursiva por causa de
desse artifício de relação de recorrência. Basicamente, o que é essa relação de recorrência? Você vai ter um termo genérico da série e um termo n-1. Quando você pega um termo, o genérico, e divide pelo anterior, você vai obter uma relação entre esses dois termos. Essa equaçãozinha aqui embaixo, essa última aqui, ela vale para qualquer termo. Então, se eu pegar qualquer t de 2, t de 1, t de 3, vai ter essa relação com o anterior. Ou seja, isso aqui facilita muito para a gente implementar de forma recursiva. Porque, por exemplo, a função do cosseno, eu já conheço o t0, ela começa em 1. Então, por exemplo, se eu quisesse achar o próximo termo, que é o x quadrado sobre 2 fatorial, eu só pegaria o 1 e multiplicaria por esse termo todo e eu obter meu x quadrado sobre 2 fatorial. E assim por diante. Eu vou trocando esse tn-1 pelo termo que eu calculei e vou repetindo. Então, de forma recursiva, que é bem mais simples de implementar no código do que se tivesse que usar todos os registradores que tem para ficar armazenando cada valor de fatorial, cada valor das potências, e não ia dar certo. Aí pode passar para o próximo. O próximo é só do seno. A funçãozinha, a relação de recorrência, ela só tem um mais ali para poder ficar ímpar. E ela começa em x, então as potências vão sempre ficar ímpar e o fatorial vai sempre ficar ímpar também. Pode passar para o próximo. Aqui está o códigozinho, como é que ele funciona. A grande diferença entre os dois é só que o termo da soma, no cosseno ele começa em 1, no seno ele começa em x, para ele poder fazer o cálculo depois. Ele vai salvar e vai salvar os registradores ali em cima, né, nesse primeiro procedimento. E embaixo vai ter o loop. Tem aí os comentários do lado, ele vai calculando, acumulando, né, vai calculando o denominador. Depois faz a continha com o termo que a gente está querendo achar nessa recursão. Então, toda vez ele vai ali no adicionar soma, ele vai adicionar o que a gente calculou no FS3. E tem esse neg também, para poder ter a alternação de sinal da série. Mas, basicamente, o código esse, ele vai ficar fazendo o loop ali do sim loop, vai ficar adicionando a soma, e o termo que ele está usando na hora, ele vai ficar atualizando, poder calcular o próximo. Aí pode passar. Agora já vai fazer o procedimento da transformada em si, né? Aqui está a equaçãozinha. Uma coisa importante de se notar é que esse algoritmo ele é O de n ao quadrado, porque para cada termo do vetor eu vou ter que fazer um loop interno, que seria a soma até nzão menos 1. Então, a cada termo do meu vetor eu vou fazer um loop, vai ter esse loop interno e vai ter o loop do vetor, né, de amostras, que é o input. Aí pode passar para o próximo. Esse daqui é o código de DFT, só um pouquinho grande, mas tem o k-loop, que é o loop externo, que é o que ele vai fazer de cada termo, e o n-loop, que é o loop interno de cada termo. Você consegue ver que ele chama nossos procedimentos cosseno e seno, né? Ele faz um jump and link ali, salva o registrador. Por isso que ele cria pilha antes também. Ele vai chamar as duas funções, e essas funções elas vão retornar para ele. Basicamente, a lógica ele vai somar essas partes, vai adicionar e vai ficar refazendo o n-loop. Aí depois que o n-loop acaba, tem aquele procedimento do n-loop end, que ele vai voltar para o k-loop, certo? Aí o k-loop vai incrementar os contadores dele e vai ficar repetindo os dois loops, o loop externo e interno. Aí no final ele vai para aquele dft done, que vai para a parte de printar. Aí pode passar. Essa aqui é a parte de printar. Começo ali, a gente só definiu o tamanho do n, né, que é um número. Esses valores você pode mudar, são inputs que você pode ir lá no código e trocar eles se você quiser testar outros valores. Então, tudo aqui depende do tamanho do input, signal e do n que você vai querer fazer. Mas a ideia, basicamente, é que o alocamento do espaço ali, você tem que usar 8 amostras vezes 4 bytes, porque a gente vai fazer em ponto .word. Aí, depois, ele salvou todas as constantes que a gente usa, então, pi, 2pi, 0, 1. E ali embaixo, por último, no nosso ponto data, tem as strings que a gente vai usar para printar do jeito que o roteiro pede. Aí na main ali, aquele quadradinho de cima que está meio desorganizado, ele tem o CSRR, né? Para medir as nossas instruções e o tempo de execução. Depois ele vai carregar os nossos valores, os endereços base do nosso input, dos nossos espaços que a gente criou.
fazer algumas conversões. Aí depois de fazer todo o processo, né? Depois do processo da DFT, do seno e cosseno, ele tinha aquela parte final, né? Que era DFT done, que ele pula para esse print results aqui. Aqui ele vai basicamente printar aquelas strings que estão no ponto data do jeito que o roteiro pede, para sair o resultado bonitinho, alinhado. Então é basicamente isso que ele faz. E no exit program a gente chama de novo o nosso CSRE para ver o tempo de execução do código todo e o número de instruções. Aí pode passar para o próximo. Aqui está o resultado que a gente obteve. Alguns deles estão não tá tão alinhado porque os resultados são meio grandes. A precisão tá bem alta. Aí ele ficou meio desalinhado. Mas esses são os 4 testes que estão lá no roteiro que a gente testou no código e obteve esses resultados aí. Pode passar para o próximo. Aqui tem a análise de desempenho, que a gente vai comparar variando o número de amostras, a gente vai ver o tempo de execução e o número de instruções. A gente pode ver que, inicialmente, para uns valores não tão grandes de N, demora muito. Assim, é muita instrução, porque o código ele é bem grande. Mas quando a gente vai, por exemplo, no último ali, para 44 amostras, o código demorou para fazer tudo. E depois a gente pegou esses valores e para calcular a frequência do simulador que o RAS calcula, né? Mais ou menos em torno de algo 760, 50 Hz, 50 mil Hz, que é a frequência média assim, que deu para obter desses resultados. Você pode passar para o próximo. Esse daqui é uma análise gráfica. A gente pegou os nossos pontos usando o CSRE do RARS, né? A gente pegou os pontos de tempo de execução e colocou num gráfico. Claramente dá para ver que é exponencial o tempo de execução, que são os pontos vermelhos são os que a gente obteve no RARS. E esse azul um, seria o ideal, seria o teórico, como é que ele iria se comportar. É uma constante vezes um n ao quadrado, é o meu tempo de execução. A gente peguei os termos que a gente conseguiu no RAS e calculei esse Czinho aqui, dá uma média. Pra ver que bem próximo dessa reta azul, os termos que a gente conseguiu no RAS. Dá para ver claramente que esse código ele é quadrático, então à medida que você for aumentando o n, o tempo de execução vai aumentar exponencialmente. Dá para perceber também que quando o n é 20, a gente tem um tempo ali de execução ali. Quando o n é 40, eu dupliquei o n, só que o tempo de execução ele quase quadruplicou. Ele estava em 0,2, foi mais ou menos quase 0,8. Então a gente consegue ver também que o comportamento ele é consistente aqui. E, por fim, é isso mesmo. Essa foi a questão 3 e fechou nisso. Então, beleza, pessoal, acho que esse foi o trabalho. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Tranquilo. Então foi isso, pessoal. Parar de gravar aqui agora. Falou. Boa, gente.